Bom, as pessoas estão adquirindo diabetes cada vez mais cedo, muitos ainda na infância. A que o senhor atribui a isso? Isso é verdade, Aline. Como você mesmo comentou, como foi dito na reportagem, hoje em dia o Brasil vive uma epidemia de diabetes, né? Os índices da doença aumentam cada dia mais, não só no Brasil, mas no mundo. Mas vale a pena destacar, né, que o Brasil é um dos países que mais tem a doença, né? Situa-se ali entre os 5 primeiros com a maior prevalência do diabetes, né? E esse aumento da prevalência do diabetes, ele dá-se principalmente ao estilo de vida que a população vem levando, né? Com o aumento da obesidade, com o aumento do sedentarismo, as pessoas hoje em dia ou trabalham muito ou não têm costume de praticar uma atividade física regular, não tem uma dieta equilibrada. Então, tudo esse conjunto facilita, né, a pessoa a ter o diabetes. Existe uma forma de prevenção para essa doença, doutor? Existe sim, Aline. O que a gente recomenda é que as pessoas que têm uma tendência a ter diabetes, seja porque tem alguém na família com diabetes ou porque os exames de sangue já apontam o início dessa doença, essas pessoas têm que praticar o que a gente chama de prevenção. Essa prevenção é constituída justamente nessas mudanças dos hábitos de vida. Então, praticar uma atividade física regular, mudar a dieta, né? O paciente que possui o diabetes, ele tem que ter uma atenção redobrada à dieta, né? Tem que procurar se alimentar regularmente, a cada 4, 5 horas, né? Ter preferência a alimentos em que não aumentem tanto a glicose no sangue, alimentos ricos em fibras, né? Então, todo esse conjunto de mudança do estilo de vida é uma forma de prevenir o diabetes. Isso já inclui também uma pergunta de um telespectador, se é possível um portador de diabetes ter qualidade de vida, então? Claro, com certeza, né? O que eu costumo falar para aquele paciente que tem diabetes é que o diabetes ele não é uma doença. O diabetes ele pode te trazer uma série de doenças, né? As chamadas complicações do diabetes. Então, um paciente que tem um diabetes bem controlado, um paciente que acompanha regularmente no seu médico, né? Esse paciente que muda o seu estilo de vida, pratica atividade física, esse paciente com certeza vai ter uma qualidade de vida muito boa equiparada aos demais que não possuem a doença. E uma dúvida muito frequente entre os diabéticos é sobre o que pode e o que não pode comer. Por exemplo, os produtos light e diets, para a gente saber qual a diferença disso e o que é realmente apropriado para quem é portador dessa doença. Claro, Aline, existe, né, alguns mitos em relação à dieta do paciente diabético, né? Por exemplo, existe gente que fala que o paciente diabético não pode comer doce de maneira alguma. Né? Isso a gente sabe hoje em dia que isso é um mito. Se o paciente estiver com seu diabetes bem controlado, né, ele pode sim, uma vez ou outra, eventualmente, fazer consumo de doce, né, desde que ele faça o que a gente chama de compensação. Então, ele compense pelo outro lado, no uso de carboidratos, no arroz, então ele compensa. E se é um paciente que usa insulina, por exemplo, ele vai aumentar a dose da insulina nesse momento em que ele for consumir um doce, né? Então, de uma maneira geral, né, respondendo a sua pergunta, né, o paciente que tem diabetes ele tem que procurar uma dieta equilibrada, né, em alimentos que não aumentem tanto a glicemia, por exemplo, alimentos integrais, né, grãos, alimentos compostos de fibras. Esse tipo de alimentos a gente chama de alimentos de baixo índice glicêmico. Esses alimentos eles não aumentam tanto a glicemia quando você os ingere. As fibras retardam a absorção de carboidratos que você está concomitantemente comendo naquele momento, além de causar um maior tempo de saciedade, né? Então são essas dúvidas que a gente tem que esclarecer para quem está em casa, para quem tem esse tipo de dúvida, para acabar com alguns mitos em relação à dieta do diabético. Bom, e as mensagens não param de chegar para o celular de jornalismo aqui da Rede Amazônica. Um telespectador quer saber quais os sintomas do diabetes. O diabetes ele pode ser tanto uma doença assintomática, ou seja, que não apresente sintoma algum. Esse é o perigo muitas vezes do diabetes. O paciente vai descobrir a doença ali num exame de rotina, mas em alguns casos, quando os níveis de açúcar já estão bem elevados, o paciente pode sentir cansaço, muita sede, vai ao banheiro diversas vezes, né, urina muito, muita fome, até emagrecimento. Uma telespectadora pergunta se a pessoa sabe que tem um nível de glicose já alto, o que fazer para não aí contrair diabetes? Então, um paciente que tem um nível de glicose alto no sangue, né, primeiramente deve
procurar um médico para ter uma orientação e saber se essa paciente já é diabética, ela é uma pré-diabetes, qual o risco dessa paciente de adquirir o diabetes. Né? O tratamento, nesse caso, ele tem que ser individualizado, cada organismo é de um jeito. Existem pacientes, por exemplo, que já num estado de pré-diabetes já necessitam tomar algum tipo de medicação preventiva. Né? Mas, de uma maneira geral, se você tem uma dúvida, se você tem aí um exame já com uma glicose aumentada, eu já oriento a tentar adquirir um estilo de vida mais saudável, uma prática de atividade física, pelo menos às 5 vezes por semana, uma atividade física aeróbica, né? Já mudar alguns hábitos alimentares, né? Reduzir o uso de gorduras saturadas, uso de frituras, né? O uso de carboidratos mais complexos, então tudo aquilo que nós já conversamos